Existe uma contradição emocional que confunde profundamente muitas mulheres. Um homem pode sentir sua falta de maneira intensa e ainda assim permanecer em silêncio. Ele pode pensar em você quando está sozinho. Pode revisitar mentalmente conversas que vocês tiveram. Pode sentir um vazio estranho quando algo o lembra da sua presença. Pode até abrir a conversa no celular, olhar seu nome por alguns segundos e fechar tudo sem escrever uma única palavra. Por fora parece ausência. Por dentro, porém, pode existir uma batalha que você não consegue ver. E talvez seja justamente aqui que muitas interpretações se tornam perigosamente simples, porque sentir falta de alguém e procurar essa pessoa não são exatamente o mesmo processo psicológico. A saudade pertence ao mundo emocional. Entrar em contato exige ação. E entre aquilo que um homem sente e aquilo que ele consegue transformar em ação, podem existir orgulho, medo, vergonha, insegurança, necessidade de controle e antigas feridas emocionais que ele próprio ainda não compreende. É por isso que o silêncio nem sempre significa indiferença, mas também não deve ser automaticamente interpretado como amor. O que realmente importa é compreender o conflito psicológico escondido entre essas duas coisas. Carl Jung compreendia que uma parte significativa do comportamento humano não nasce daquilo que conscientemente decidimos sentir. Muitas vezes somos conduzidos por conteúdos inconscientes que entram em conflito com a imagem que construímos de nós mesmos. Imagine um homem que passou anos acreditando que precisava ser emocionalmente autossuficiente. Ele aprendeu a não demonstrar necessidade. Aprendeu que desejar demais alguém significava entregar poder. Talvez tenha sido rejeitado no passado. Talvez tenha crescido observando homens que escondiam emoções. Talvez tenha aprendido que vulnerabilidade traz humilhação, abandono ou perda de controle. Então você entra na vida dele. No início, ele consegue administrar aquilo. Ele acredita que está apenas interessado. Acredita que pode controlar a distância. Acredita que, se alguma coisa terminar, simplesmente seguirá em frente. Mas então sua ausência começa a produzir algo inesperado. Ele percebe que determinados momentos perderam uma espécie de calor emocional. Uma música ativa uma lembrança. Um lugar desperta sua imagem. Uma conversa com outra pessoa parece estranhamente superficial porque, inconscientemente, ele compara aquela conexão com algo que viveu com você. Nesse momento, surge uma experiência que o ego masculino pode tentar negar. Ela ainda ocupa espaço dentro de mim. E é justamente quando essa percepção aparece que o silêncio pode se tornar ainda maior. Porque entrar em contato significaria admitir aquilo que ele está tentando esconder de si mesmo. Para alguns homens, mandar uma simples mensagem não parece emocionalmente simples. A mensagem representa exposição. Representa reconhecer que você ainda importa. Representa correr o risco de descobrir que você não está esperando. Representa colocar o próprio orgulho diante da possibilidade de rejeição. E existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando um homem sente falta de uma mulher que tocou partes emocionais que ele normalmente mantém protegidas, ela pode começar a ativar aquilo que Jung associava simbolicamente à ânima, dimensões internas relacionadas à sensibilidade, conexão, intimidade e profundidade emocional. Isso significa que ele não sente falta apenas da presença física dela. Às vezes, sente falta de quem conseguia ser quando estava perto dela. Talvez com você ele tenha experimentado uma versão de si mesmo que raramente aparecia. Mais aberta, mais vulnerável, mais viva. Quando você desaparece, aquela versão dele também parece desaparecer. E agora existe um paradoxo. A mesma conexão que ele deseja é aquela que ameaça suas defesas. Quanto mais profundamente sente, maior pode ser a necessidade de recuperar controle. Então ele se afasta, observa, espera, racionaliza, diz a si mesmo que não deveria escrever. Talvez pense, se ela quisesse falar comigo também poderia procurar. Mas essa frase aparentemente lógica pode esconder uma realidade emocional muito diferente. Tenho medo de descobrir que ela já não sente o mesmo. É aqui que a sombra começa a aparecer. Na psicologia junguiana, aquilo que não conseguimos aceitar conscientemente sobre nós mesmos não simplesmente desaparece. É empurrado para regiões mais profundas da psique, onde continua influenciando comportamento, escolhas e reações. Um homem pode conscientemente dizer, estou bem, mas seu comportamento começa a contradizê-lo. Ele verifica suas redes sociais, pergunta indiretamente sobre você, lembra detalhes aparentemente insignificantes.
Sente uma irritação inexplicável ao imaginar você seguindo em frente. Compara outras mulheres com você. Volta mentalmente a conversas antigas e, ainda assim, não entra em contato. Não necessariamente porque não sente, mas porque admitir a saudade exigiria enfrentar tudo aquilo que a saudade revela. E isso nos leva a uma distinção fundamental. Existem homens que permanecem em silêncio porque realmente decidiram seguir adiante. Existem homens que permanecem em silêncio porque esperam que você dê o primeiro passo. Existem homens que utilizam o silêncio como mecanismo de controle. E existem aqueles que estão silenciosos porque estão emocionalmente divididos entre aproximação e autoproteção. Por isso você nunca deve analisar apenas o silêncio. Você precisa observar o padrão psicológico ao redor dele. Porque quando existe apego reprimido, pequenas contradições começam a surgir. Ele pode desaparecer, mas continuar acompanhando você à distância. Pode parecer frio, mas reagir quando percebe que sua vida está avançando. Pode evitar conversas profundas, mas aparecer justamente quando sente que está perdendo definitivamente seu lugar na sua vida. Essas contradições revelam algo importante. O inconsciente frequentemente fala através do comportamento quando o ego se recusa a falar através das palavras. E existe um momento específico em que esse conflito se torna ainda mais intenso. É quando ele começa a perceber que sua ausência não está fazendo você correr atrás dele. Quando você não quebra o silêncio. Quando você não oferece garantias. Quando sua vida continua acontecendo. Nesse momento, aquilo que antes parecia uma distância controlável pode começar a ser percebido como uma perda real. E é justamente aí que a saudade deixa de ser apenas lembrança e começa a tocar um medo muito mais profundo. O medo de que, quando finalmente decidir procurar você, talvez já não exista mais o mesmo lugar esperando por ele. É nesse ponto que a verdadeira batalha psicológica começa. Porque agora ele não está apenas lutando contra a vontade de entrar em contato. Ele está lutando contra a possibilidade de ter perdido algo que seu próprio orgulho o impediu de reconhecer enquanto ainda parecia seguro. E é justamente quando a possibilidade de perda começa a parecer real que algo muda dentro dele. Até então, o silêncio podia parecer uma escolha. Ele podia dizer a si mesmo que precisava de espaço, que não deveria demonstrar fraqueza, que seria melhor esperar, que você provavelmente acabaria entrando em contato. Enquanto existia a sensação de que você permanecia emocionalmente disponível, ele conseguia manter certa ilusão de controle. Mas quando os dias passam e você não aparece, quando sua energia deixa de procurá-lo, quando ele percebe que talvez você não esteja mais emocionalmente parada no mesmo lugar, o significado do silêncio começa a mudar. Aquilo que antes lhe dava a sensação de poder começa a produzir ansiedade. Porque existe uma diferença psicológica enorme entre afastar-se de alguém que você acredita estar esperando e afastar-se de alguém que pode realmente aprender a viver sem você. É nesse ponto que muitos homens começam a experimentar aquilo que não conseguem explicar. Uma inquietação. Uma necessidade de saber. Uma curiosidade aparentemente inocente sobre sua vida. Ele talvez não diga: estou com saudade. Em vez disso, olha suas redes sociais. Relembra mensagens antigas. Percebe quando você muda uma fotografia. Nota quando você parece feliz. Talvez procure informações através de amigos em comum ou encontre razões silenciosas para verificar se ainda existe algum sinal de que você pensa nele. Esses comportamentos não provam amor por si mesmos. Mas, quando aparecem dentro de um padrão de apego emocional, podem revelar uma tentativa inconsciente de manter proximidade sem assumir o risco da proximidade real. E aqui existe uma das contradições mais importantes da psicologia masculina emocionalmente defensiva. Ele quer sentir que ainda tem acesso a você sem precisar revelar quanto esse acesso significa para ele. É uma forma de proximidade protegida. Ele observa sem se expor, sente sem confessar, espera sem pedir, imagina sem agir. E quanto mais tempo isso continua, mais intensa pode se tornar a divisão entre seu ego e seu mundo emocional. O ego diz: não procure. A saudade pergunta: e se ela estiver indo embora? O orgulho diz: ela também poderia escrever. O medo responde: e se ela não quiser mais? O desejo diz: fale com ela. A sombra sussurra: você precisa dela mais do que gostaria de admitir. É essa última voz que ele frequentemente tenta silenciar. Porque sentir falta não é apenas desejar novamente a presença de alguém. Dependendo da profundidade da ligação,
A saudade pode confrontar uma pessoa com sua própria dependência emocional. E para um homem que construiu sua identidade ao redor da autonomia, isso pode ser profundamente desconfortável. Ele talvez consiga aceitar desejar você. O que ele não consegue aceitar é perceber que você o afetou. Existe uma diferença. Desejar ainda parece escolha. Ser afetado parece perda de controle. Por isso alguns homens começam a racionalizar os próprios sentimentos. Ele diz a si mesmo que está apenas curioso, que está entediado, que pensa em você porque ainda é recente, que aquela música simplesmente trouxe uma memória, que olhar seu perfil não significa nada. Mas existe uma razão pela qual a mente precisa criar tantas explicações quando uma emoção realmente não significa nada. Quanto mais o sentimento ameaça a identidade consciente, maior pode ser a necessidade de justificá-lo. Jung compreendia que o ego deseja preservar uma narrativa coerente sobre quem somos. Se um homem acredita ser alguém que não corre atrás, não precisa de ninguém, ou supera rapidamente, reconhecer que sente profundamente sua ausência cria uma ruptura nessa narrativa. Então surge uma defesa. Ele transforma a emoção em pensamento. Em vez de sentir sua falta, ele analisa a relação. Em vez de admitir que gostaria de ouvi-la, pergunta a si mesmo se seria uma boa ideia mandar mensagem. Em vez de reconhecer medo de perder você, convence-se de que está apenas respeitando seu espaço. A mente cria argumentos porque o coração está produzindo uma verdade desconfortável. Mas há algo ainda mais profundo. Quanto mais significativa foi a conexão, mais sua ausência pode começar a funcionar como um espelho. Sem sua presença para regular a relação, ele fica sozinho diante daquilo que evitava sentir. Talvez perceba que se afastava justamente quando começava a criar intimidade. Talvez reconheça que se tornava frio quando sentia necessidade. Talvez veja que provocava distância sempre que começava a depender emocionalmente da conexão. Isso acontece porque algumas pessoas não fogem quando deixam de sentir. Fogem quando começam a sentir demais. A proximidade desperta desejo, mas também desperta antigas memórias emocionais. Se, em algum momento da vida, intimidade foi associada a abandono, rejeição, crítica ou perda, o sistema emocional pode aprender uma equação silenciosa. Aproximar-se significa tornar-se vulnerável. Então o homem deseja proximidade e simultaneamente cria distância. Essa dinâmica é particularmente comum em padrões de apego evitativo. A pessoa não necessariamente deixa de sentir quando se afasta. Às vezes a distância é justamente a estratégia utilizada para reduzir a intensidade daquilo que está sentindo. Enquanto você está perto, ele pode sentir-se pressionado pelo próprio vínculo. Quando você se afasta, sente alívio inicialmente. Mas depois acontece algo inesperado. A ameaça da intimidade diminui e a saudade finalmente consegue aparecer. Por isso, em alguns vínculos existe um ciclo estranho. Quando você se aproxima, ele recua. Quando você recua, ele começa a sentir sua falta. Quando sente sua falta, pensa em aproximar-se. Quando imagina a proximidade novamente, o medo retorna. E assim ele permanece preso entre duas necessidades opostas: não perder você e não perder o controle sobre si mesmo. Esse é um conflito que você não pode resolver por ele. Porque nenhuma quantidade de mensagens, explicações ou garantias consegue integrar uma parte emocional que alguém ainda se recusa a enfrentar. E talvez seja justamente por isso que o seu silêncio produz algo que sua presença constante não conseguia produzir. Ele remove a anestesia. Sem você oferecendo segurança emocional continuamente, ele precisa descobrir o que realmente existe dentro dele. Agora ele precisa diferenciar orgulho de desejo, controle de medo, indiferença de repressão, liberdade de fuga. E quanto mais ele tenta convencer a si mesmo de que sua ausência não importa, mais certos momentos começam a traí-lo. Especialmente à noite. Especialmente quando não existe distração. Especialmente quando alguma coisa boa acontece e por um cessa, ele pensa em contar para você. É nesses pequenos impulsos que o inconsciente se revela. Porque sentir falta de alguém não aparece apenas como tristeza. Às vezes aparece como o impulso automático de compartilhar, como a vontade de ouvir uma voz específica, como a sensação de que alguma coisa está faltando em experiências que deveriam parecer completas. E então surge uma percepção que pode assustá-lo ainda mais do que a própria saudade. Talvez ele não esteja sentindo falta apenas de você. Talvez esteja sentindo falta do vínculo que existia entre vocês.
da maneira como era visto, da intimidade que não conseguiu valorizar enquanto ainda estava disponível, da versão emocional de si mesmo que sua presença despertava. E quando um homem percebe isso, a pergunta deixa de ser apenas: devo entrar em contato? Ela se transforma silenciosamente em algo muito mais ameaçador. E se eu entrar em contato e descobrir que ela já não precisa mais de mim, é aí que a saudade encontra o medo da rejeição. E quando essas duas forças se encontram dentro de um homem que ainda não sabe lidar com vulnerabilidade, ele pode fazer algo aparentemente incompreensível: sentir ainda mais e permanecer ainda mais silencioso. Quanto mais intenso se torna esse silêncio, mais fácil é acreditar que nada está acontecendo. Mas o silêncio externo e o silêncio interno são coisas completamente diferentes. Um homem pode não escrever uma palavra e, ainda assim, manter diálogos inteiros com você dentro da própria mente. Ele imagina o que diria, imagina como você responderia, constrói possíveis conversas, ensaia uma mensagem e depois encontra 10 razões para não enviá-la. Em certos momentos, aproxima-se psicologicamente de você sem realizar qualquer movimento concreto. E essa proximidade imaginária pode temporariamente aliviar a saudade sem obrigá-lo a enfrentar aquilo que mais teme: a realidade. Porque a realidade pode responder. A fantasia não. Na fantasia, ele ainda controla a situação. Pode imaginar que você sente falta dele. Pode acreditar que a conexão permanece intacta. Pode reconstruir momentos antigos exatamente como deseja. Mas uma mensagem enviada atravessa uma fronteira. Depois dela, ele não controla mais o resultado. Você pode responder com carinho, pode responder friamente, pode não responder, ou talvez responda como alguém que já mudou. E essa última possibilidade pode ser particularmente perturbadora, porque enquanto ele permanece em silêncio, consegue preservar mentalmente uma versão antiga de você. A mulher que ainda estava emocionalmente conectada. A mulher que talvez ainda esperasse. A mulher cujo mundo ele conhecia. Mas o tempo transforma pessoas, e em algum nível ele sabe disso. É aqui que a projeção começa a exercer um papel importante. Ele pode começar a interpretar seu silêncio através dos próprios medos. Se teme ser substituído, imagina que existe outra pessoa. Se carrega culpa, interpreta sua distância como condenação. Se sente que falhou emocionalmente, pode imaginar que você finalmente enxergou tudo aquilo que ele tentava esconder. E quanto menos informação possui sobre você, mais espaço o inconsciente encontra para preencher as lacunas. Por isso, paradoxalmente, sua ausência pode tornar sua presença psicológica ainda maior. Você não está ali fisicamente, mas começa a aparecer simbolicamente em lugares inesperados. Uma música, uma rua, um perfume, uma frase, uma noite específica, um hábito que vocês compartilhavam. O inconsciente trabalha por associações. Ele não precisa da sua presença real para ativar a experiência emocional ligada a você. E é exatamente por isso que algumas pessoas parecem sentir uma perda com mais força depois de algum tempo. No início existe distração, existe defesa, existe até uma sensação artificial de liberdade. Ele ocupa a agenda, sai, trabalha, conversa com outras pessoas. Talvez tente provar para si mesmo que está perfeitamente bem. Mas distração não é integração. Aquilo que não foi emocionalmente processado permanece esperando. Quando a intensidade inicial diminui, as defesas também podem começar a enfraquecer. Então uma lembrança aparentemente pequena atravessa todas as barreiras. E ele sente, não necessariamente de maneira dramática. Talvez seja apenas aquele segundo silencioso em que percebe que gostaria de contar algo para você. Ou quando acontece alguma coisa engraçada e sua mente automaticamente imagina sua reação. É nesse tipo de momento que ele descobre que o vínculo deixou marcas mais profundas do que esperava. Jung talvez descrevesse isso como um encontro involuntário com conteúdos que o ego não conseguiu integrar. Aquilo que foi reprimido retorna, não como uma teoria, como sensação, como sonho, como nostalgia, como inquietação, como impulso, como uma presença psíquica que insiste em existir. E então pode surgir outro comportamento contraditório. Ele encontra pequenas desculpas para se aproximar sem admitir que está se aproximando. Uma reação discreta, uma pergunta aparentemente banal, um assunto que poderia facilmente ter resolvido sozinho, uma referência a algo antigo. Às vezes, não é uma declaração emocional porque ele ainda não consegue sustentar uma declaração emocional. É um teste.
Ele deseja descobrir se a porta continua aberta sem precisar admitir que deseja atravessá-la. Esse comportamento revela uma necessidade importante: reduzir o risco emocional antes de aumentar a exposição. Ele procura sinais, seu tom, sua velocidade de resposta, a quantidade de interesse. Se você parece feliz em ouvi-lo, se existe ressentimento, se existe distância. Ele pode analisar detalhes que você nem percebe estar oferecendo, porque, naquele momento, não está apenas conversando com você, está tentando responder silenciosamente a uma pergunta. Ainda existe espaço para mim, mas existe uma distinção essencial que precisa ser compreendida. Saudade não é maturidade emocional. Um homem pode sentir sua falta profundamente e continuar incapaz de construir uma relação saudável. Pode pensar em você todos os dias e ainda não possuir coragem para assumir responsabilidade. Pode sentir ciúme e ainda não estar preparado para compromisso. Pode sofrer com sua ausência e continuar repetindo exatamente os padrões que criaram a distância. Sentimento e capacidade são duas coisas diferentes. E talvez essa seja uma das verdades mais importantes de toda essa dinâmica. A intensidade do mundo interno de alguém não garante a qualidade de suas ações. É por isso que você não precisa transformar cada pequeno sinal em uma promessa. Observe, não fantasie, perceba padrões, não construa certezas sobre aquilo que ele nunca comunicou. Sua maturidade emocional começa justamente quando você consegue reconhecer que duas verdades podem coexistir. Ele pode sentir profundamente sua falta, e ainda assim não estar emocionalmente pronto para procurar você. Essa compreensão muda tudo. Porque você deixa de interpretar o silêncio exclusivamente como prova de desamor, mas também deixa de romantizá-lo como prova secreta de amor. Você começa a enxergar o conflito pelo que ele é. Um homem dividido entre aquilo que sente e aquilo que consegue sustentar. E quanto mais tempo essa divisão permanece, maior se torna a pressão psicológica. Porque chega um momento em que observar a distância já não oferece alívio. Imaginar conversas já não basta. Revisitar lembranças já não diminui a ausência. Ele começa a perceber que não existe maneira de preservar indefinidamente uma conexão apenas dentro da mente. Mais cedo ou mais tarde alguma coisa precisa acontecer. Ou ele atravessa o medo e transforma sentimento em ação, ou permanece parado enquanto a realidade continua avançando sem ele. E essa é talvez a parte mais dolorosa. Porque enquanto ele luta para decidir se deve procurar você, existe algo que ele não consegue controlar. Você também está mudando. A mulher que ele deixou no silêncio talvez não seja a mesma mulher que encontrará se finalmente decidir voltar. E quando essa percepção realmente atravessa suas defesas, a saudade deixa de ser confortável. Ela se transforma em urgência. E quando a saudade se transforma em urgência, o conflito interno deixa de ser apenas emocional. Ele começa a tocar a identidade. Porque agora o homem precisa encarar uma pergunta que talvez tenha evitado desde o início. Se essa mulher realmente importa, por que ele continua escolhendo o silêncio? Essa pergunta é desconfortável porque desmonta muitas das justificativas que o ego construiu. Preciso de tempo. Não quero pressioná-la. Talvez seja melhor assim. Se tiver que acontecer, acontecerá. Ela sabe onde me encontrar. Algumas dessas frases podem até conter uma parte de verdade, mas também podem funcionar como defesas sofisticadas contra uma verdade muito mais simples. Ele tem medo. Medo de ser rejeitado. Medo de descobrir que chegou tarde demais. Medo de precisar explicar seu desaparecimento. Medo de ser confrontado com o sofrimento que causou. Medo de revelar sentimentos que passou tanto tempo tentando manter sob controle. E, sobretudo, medo de que a realidade não corresponda mais à fantasia que manteve viva dentro dele. Enquanto permanece em silêncio, ele ainda consegue imaginar possibilidades. Mas entrar em contato significa abandonar o território das possibilidades e entrar no território das consequências. É aí que a sombra masculina pode se tornar especialmente evidente. Porque a sombra não contém apenas agressividade, egoísmo ou impulsos considerados negativos. Ela também pode carregar ternura reprimida, necessidade de afeto, medo de abandono, desejo de ser escolhido e uma profunda necessidade de conexão que o homem aprendeu a considerar incompatível com sua identidade. Ele talvez tenha passado anos escondendo essas partes. Então encontra uma mulher que, sem perceber, toca exatamente nelas. E algo começa a acontecer. Ele se sente visto, não apenas admirado. Visto. Essa diferença é enorme.
Ser admirado alimenta o ego, ser visto atravessa o ego. Quando alguém percebe nossas contradições, fragilidades, defesas e silêncios e ainda assim consegue criar intimidade conosco, essa pessoa pode ocupar uma posição psicológica muito profunda. Por isso, quando ela desaparece, não desaparece apenas uma companhia, desaparece também um espelho. E talvez seja por isso que ele comece a sentir sua falta de maneiras que não consegue explicar. Ele não sente falta apenas das conversas, sente falta da maneira como você o escutava. Não apenas da sua aparência, da maneira como sua presença alterava seu estado emocional. Não apenas dos momentos bons, da sensação de poder baixar certas defesas sem perceber que estava fazendo isso. Agora imagine o impacto quando ele percebe que esse espaço pode estar sendo fechado. Você já não oferece os mesmos sinais, já não tenta decifrar cada silêncio, já não cria oportunidades artificiais para que ele volte. Você não está necessariamente tentando puni-lo, está simplesmente respondendo à realidade. E essa mudança pode produzir nele uma experiência psicológica muito específica. A perda do acesso garantido. Antes mesmo distante, ele talvez sentisse que a conexão continuava disponível. Agora existe incerteza, e a incerteza intensifica aquilo que o ego conseguia manter anestesiado. É aqui que alguns homens reaparecem. Mas a forma como reaparecem revela muito. Um homem ainda dominado pelo medo pode voltar de maneira indireta. Como você está? Lembrei de uma coisa engraçada. Passei por aquele lugar hoje. Talvez envie algo que aparentemente não exige vulnerabilidade. Ele está tocando a porta emocional sem bater com força. Quer descobrir o que existe do outro lado. Outro homem pode aparecer de maneira mais intensa justamente porque sentiu que estava perdendo o controle. Pode demonstrar ciúme. Perguntar sobre sua vida amorosa. Tornar-se repentinamente presente depois de semanas de ausência. Mas atenção, intensidade diante da perda não significa necessariamente transformação. Às vezes é apenas ansiedade de apego ativada. Quando percebe que você está escapando do lugar emocional que ocupava, ele sente necessidade de recuperar proximidade. Mas, se consegue recuperar sua atenção e imediatamente volta ao antigo padrão, algo importante fica evidente. Ele talvez estivesse reagindo à perda do acesso, não integrando verdadeiramente os próprios sentimentos. Essa diferença é fundamental, porque o inconsciente pode empurrar alguém em direção àquilo que teme perder, mas somente consciência e maturidade conseguem transformar esse impulso em comportamento consistente. É aí que começa a verdadeira individuação emocional, não quando ele sente sua falta, não quando sofre, nem quando finalmente manda uma mensagem. Mas quando consegue olhar para dentro e reconhecer, eu me afastei porque estava com medo. Usei orgulho para esconder vulnerabilidade. Esperei que ela fizesse aquilo que eu não tive coragem de fazer. Minha necessidade de controle estava destruindo exatamente a conexão que eu queria preservar. Esse tipo de reconhecimento é doloroso, porque exige que ele abandone a imagem do homem indiferente e encontre o homem vulnerável que existia por baixo dela. E nenhuma mulher consegue fazer esse trabalho em seu lugar. Você pode despertar emoções, pode funcionar como espelho, pode provocar uma confrontação inconsciente, mas não pode obrigá-lo a integrar aquilo que ele continua rejeitando. Por isso, quando você observa seu silêncio, existe uma pergunta mais útil do que ele sente minha falta. Pergunte o que ele faz com aquilo que sente, porque essa pergunta separa fantasia de realidade. Se ele sente saudade, mas transforma a saudade apenas em observação silenciosa, o conflito continua dentro dele. Se sente saudade e procura apenas quando teme perder você, mas desaparece novamente quando recupera segurança, o padrão permanece. Mas se aquilo que sente começa a produzir honestidade, responsabilidade e consistência, então algo realmente mudou. O comportamento deixa de ser apenas reação inconsciente, torna-se escolha consciente. E existe algo profundamente revelador nisso. Às vezes, uma mulher passa semanas tentando interpretar por que um homem não escreve, quando a resposta não está escondida em alguma estratégia misteriosa. Ele pode simplesmente estar preso entre duas versões de si mesmo. Aquela que deseja conexão e aquela que acredita que precisa se proteger dela. Uma quer atravessar a distância, a outra continua construindo muros. Uma sente sua falta. A outra teme o significado dessa falta. Uma deseja descobrir se ainda existe uma chance.
A outra prefere manter a dúvida porque a dúvida dói menos do que uma resposta definitiva. Mas nenhuma guerra interna pode continuar para sempre sem produzir uma consequência. Porque enquanto ele hesita, a vida não hesita. Enquanto ele tenta decidir se deve revelar aquilo que sente, você continua vivendo experiências, reconstruindo percepções e mudando emocionalmente. E então chega o momento decisivo. O momento em que ele precisa escolher entre proteger o próprio ego ou proteger a conexão que ainda importa. É nesse ponto que descobrimos o que o silêncio realmente significava. Porque sentimentos escondidos podem explicar a ausência. Mas somente aquilo que ele faz depois revela se esses sentimentos são fortes o suficiente para atravessar o medo. No fim, talvez a pergunta nunca tenha sido simplesmente se ele sente sua falta. Porque um homem pode sentir falta de uma mulher durante semanas, meses ou até muito mais tempo e continuar sem transformar essa emoção em contato. A verdadeira questão é: o que essa saudade desperta dentro dele? Para alguns homens desperta apenas nostalgia, para outros desperta medo, para outros orgulho ferido, e para alguns desencadeia um confronto psicológico tão profundo que a ausência da mulher começa a revelar partes de si mesmos que eles passaram anos evitando. É nesse ponto que o silêncio ganha seu significado mais complexo. Ele talvez esteja sozinho olhando para o celular, pensando em você, sem compreender por que uma mensagem aparentemente simples parece exigir tanta coragem. Mas a mensagem não é o verdadeiro problema. O problema é tudo aquilo que ela representa. Entrar em contato significa admitir que a distância não apagou o vínculo. Significa aceitar que você ainda exerce impacto emocional. Significa abandonar, pelo menos por alguns instantes, a fantasia de autossuficiência absoluta. E significa correr o risco de descobrir que enquanto ele estava tentando controlar seus sentimentos, você estava aprendendo a viver dentro da realidade criada pelo silêncio dele. Talvez seja essa a verdade que mais o assuste, porque ele pode ter acreditado que o tempo estava congelado, que a conexão permaneceria exatamente onde ele a deixou, que poderia retornar emocionalmente quando estivesse preparado. Mas relacionamentos não existem fora do tempo. O silêncio também comunica. A ausência também transforma. A hesitação repetida também produz consequências. Enquanto ele não escolhe, algo está sendo escolhido. É por isso que Jung via a transformação psicológica como um encontro inevitável com aquilo que tentamos evitar. Mais cedo ou mais tarde a sombra exige reconhecimento. Se ele reprimiu a necessidade de você, terá de confrontar essa necessidade. Se transformou vulnerabilidade em orgulho, terá de descobrir o preço desse orgulho. Se projetou em você seus próprios medos de rejeição, terá de perceber que talvez estivesse reagindo não ao que você realmente faria, mas ao que suas feridas esperavam que você fizesse. E se confundiu controle com força, talvez sua ausência lhe ensine uma verdade desconfortável. Controlar uma emoção não significa compreendê-la. Às vezes significa apenas adiá-la. Por isso existem homens que parecem perfeitamente tranquilos imediatamente depois de um afastamento e somente mais tarde começam a sentir o peso emocional da perda. Quando a defesa inicial enfraquece, aquilo que estava escondido aparece. Então ele começa a lembrar não apenas dos grandes momentos, mas das coisas pequenas. Seu jeito de falar determinada palavra, uma expressão no seu rosto, uma mensagem que antes parecia comum. A maneira como você percebia quando alguma coisa estava errada mesmo quando ele dizia estar bem. Essas pequenas memórias podem ser psicologicamente poderosas porque carregam intimidade. E intimidade verdadeira é difícil de substituir. É possível encontrar outra companhia, outra conversa, outra atração. Mas o inconsciente não organiza vínculos humanos como objetos intercambiáveis. Cada relação significativa toca uma combinação diferente de memórias, necessidades, projeções e partes ocultas da personalidade. Talvez seja por isso que ele possa conhecer outras pessoas e ainda assim descobrir você aparecendo silenciosamente em suas comparações. Não porque você seja magicamente insubstituível, mas porque aquilo que aconteceu entre vocês deixou uma impressão específica dentro dele. Uma marca emocional. E quanto mais tenta ignorá-la sem compreendê-la, mais ela pode retornar de formas indiretas. Mas existe algo que você precisa compreender para não se perder tentando interpretar o mundo interior dele. Você não precisa transformar o silêncio dele em uma história romântica. Se ele sente sua falta, isso pertence à experiência emocional dele. Se ele não consegue entrar em contato,
Isso também revela algo sobre sua capacidade atual de lidar com essa experiência. Você pode compreender sua psicologia sem justificar indefinidamente seu comportamento. Pode reconhecer que existe medo sem assumir a responsabilidade de eliminá-lo. Pode perceber que existe apego sem confundir apego com disponibilidade emocional. Essa é a diferença entre compreensão e idealização. Compreender diz: talvez exista muito mais acontecendo dentro dele do que aquilo que estou vendo. Idealizar diz: se ele sente tudo isso, então necessariamente vai voltar e tudo dará certo. A psicologia não oferece essa promessa, porque dois homens podem sentir exatamente a mesma saudade e tomar decisões completamente diferentes. Um pode continuar escondido atrás do orgulho. Outro pode procurar você apenas para aliviar a própria ansiedade. E outro pode finalmente perceber que aquilo que sente exige coragem, responsabilidade e clareza. É a ação posterior que revela o nível de consciência. Porque o verdadeiro movimento psicológico não acontece quando ele admite silenciosamente que sente sua falta. Acontece quando consegue tolerar a vulnerabilidade que essa saudade provoca. Quando deixa de perguntar apenas: será que ela ainda me quer? E começa a perguntar: por que tive tanto medo de mostrar que eu a queria? Essa mudança parece pequena, mas representa uma transformação profunda. A primeira pergunta procura validação. A segunda procura consciência. A primeira ainda coloca você como responsável pela segurança emocional dele. A segunda obriga-o a olhar para a própria sombra. E talvez depois de todo esse silêncio, seja exatamente isso que esteja acontecendo abaixo da superfície. Ele não está apenas sentindo sua ausência. Pode estar encontrando partes de si mesmo através dela. A parte que deseja intimidade, mas teme dependência. A parte que quer ser escolhida, mas tem medo de pedir. A parte que sente profundamente, mas aprendeu a esconder. A parte que prefere perder uma oportunidade a correr o risco de ser rejeitada. Você talvez nunca veja toda essa batalha. Talvez veja apenas um nome que não aparece na tela. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma explicação. Mas a ausência de comunicação não permite concluir automaticamente a ausência de emoção. Da mesma forma, emoção escondida não deve ser confundida automaticamente com intenção, compromisso ou amor maduro. Essa é a clareza final. Ele pode sentir sua falta e não entrar em contato porque desejo e coragem não são a mesma coisa. Porque apego e maturidade não são a mesma coisa. Porque sentir e agir exigem capacidades psicológicas diferentes. E porque às vezes o maior obstáculo entre duas pessoas não é a ausência de sentimento. É aquilo que uma delas precisa enfrentar dentro de si para conseguir expressá-lo. Então, se algum dia ele atravessar esse silêncio, não escute apenas as palavras que finalmente conseguiu dizer. Observe aquilo que mudou por trás delas. Existe responsabilidade, existe clareza, existe consistência, existe capacidade de permanecer presente depois que o medo de perder você diminui, porque é aí que você encontrará a resposta que nenhuma análise do silêncio poderia oferecer. Não apenas se ele sentiu sua falta, mas se finalmente compreendeu o que essa falta estava tentando revelar sobre ele.